A paz do Senhor, meus queridos irmãos, você está no canal EBD, um canal de bênção para você. Eu sou o pastor Aguinaldo Betti, nós estamos aqui para dar prosseguimento ao terceiro trimestre de 2022, na lição dos adultos. Estamos abordando dentro desse trimestre os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. Nós chegamos agora à nossa lição número 4. As 3 videoaulas anteriores estão disponíveis aqui no canal EBD, agrupadas em uma playlist, numa biblioteca, facilitando para você a localização. E você que já tem nos acompanhado, claro, muito bem-vindo a mais essa aula. Você que porventura esteja chegando agora, conhecendo agora o canal EBD, claro, também é muito bem-vindo. Nós estamos numa transmissão agora ao vivo, através do canal EBD no YouTube, através da nossa página oficial no Facebook, facebook.com/canal EBD, também da nossa página pessoal, Aguinaldo Betti, canal EBD, e todos são muito bem-vindos. Nós vamos abordar nessa aula a lição número 4, a sutileza da normalização do divórcio. É uma lição que tem data de 24 de julho de 2022. Essa é a revista que nós estamos utilizando dentro desse trimestre. Se você tem essa revista, nos acompanhe de posse dela, da sua Bíblia, papel, caneta, para fazer todas as devidas anotações. Então, a nossa lição número 4, que aparece aí na tela para você, tem como texto áureo Mateus 19, verso 6. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Fala aqui de unidade. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Essa lição 4 é uma extensão da lição anterior, da lição número 3. Se você não assistiu à lição número 3, que falou dentro de um tema também muito importante, que o título foi A Sutileza da Imoralidade Sexual, é muito importante você assistir às aulas anteriores, desde a número 1, que tem um caráter introdutório, e cada uma vai sendo aprofundada, todas linkadas com o tema geral do trimestre. E na lição passada, quando nós temos aqui mais uma só carne, entre outras muitas importantes coisas, nós dissemos que o sexo foi criado pelo Criador por 3 razões principais. Número 1, a procriação. Frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Número 2, demos o nome de recriação, ou seja, prazer mútuo do casal dentro de uma aliança de jardim fechado, chamada casamento, onde não existe espaço para uma terceira pessoa, nem no mundo real, nem no mundo virtual. E unidade, serão 2, uma só carne. Então, veja quantos assuntos importantes tratamos também na aula passada. É importante você assistir se não assistiu, ou rever se você já assistiu. A verdade prática, o padrão bíblico para o casamento é que ele seja heterossexual entre um homem e uma mulher, monogâmico. Para um Adão, Deus fez uma Eva. A poligamia foi tolerada por Deus, mas nunca foi o modelo de Deus. Abordamos isso na aula passada também. E indissolúvel, ou seja, até que a morte os separe. Destacando para o início da verdade prática, o padrão bíblico. Claro que esse entendimento tem aqueles que utilizam as Sagradas Escrituras, a Bíblia Sagrada, como sua regra de fé e prática. Então, é dentro dessa perspectiva cristã que estamos abordando esse tema. A nossa leitura bíblica em classe, que é muito importante você fazer a leitura, está em Mateus 19, do verso 1 ao 9, é o texto que dá base ao que nós vamos estar desenvolvendo nos tópicos com seus subtópicos. Vamos concluir, então, aqui a parte introdutória. O divórcio é entendido como um ato por meio do qual o casamento é dissolvido. Então, aqui está uma definição na introdução, que vem a ser o divórcio, nosso tema para essa aula. Ele é entendido como um ato por meio do qual o casamento é dissolvido. Nesse aspecto, o divórcio é a dissolução absoluta da aliança conjugal. Isso mesmo, aos olhos de Deus, o casamento é uma aliança. E já disse para você que é uma aliança de jardim fechado, conforme nós temos, por exemplo, em Cantares 4, verso 12. Não existe espaço para uma terceira pessoa, nem no mundo real, nem no mundo virtual, tendo como resultado a anulação de seus efeitos civis. No segundo e último parágrafo,
A lição de hoje fará uma análise sobre o divórcio no contexto da cultura bíblica e contemporânea. Devido à tendência contemporânea de vulgarizar o divórcio, tornando banal e normal, a presente lição tomará como padrão aquilo que as Escrituras Sagradas ensinam sobre o assunto. Então, mais uma vez, reiterando que já disse que nós estamos estudando dentro de uma perspectiva bíblica. Então, o entendimento disso que está sendo aqui desenvolvido é para aquelas pessoas que têm a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, como sua regra de fé e prática. Esses ensinos que vamos estar desenvolvendo, todos estão embasados nas Sagradas Escrituras. Também se orientará por aquilo que o nosso documento confessional, a declaração de fé, ensina e orienta sobre o divórcio. Eu vou apresentar para você aqui a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, é essa que aparece. Nós vamos mencioná-la durante o desenvolvimento da lição e deixamos desde já a indicação, o conselho para você, como estudioso sério da palavra de Deus e membro servindo ao Senhor nas Assembleias de Deus, você adquira a declaração de fé. Está aí a nossa parte introdutória, já estamos em aula, olha quantos comentários importantes nós já fizemos. Nós vamos agora resumir os nossos tópicos com seus subtópicos de uma forma clara, prática, bem objetiva, como sempre fazemos. Se tudo isso já está sendo bênção na sua vida, aqui embaixo desse vídeo tem um like, um joinha, um gostei. Não deixe de clicar aqui como forma de gratidão, compartilhar nas suas redes sociais, ser um inscrito no canal EBD. Os inscritos recebem de primeira mão as atualizações semanais e deixe o seu comentário na timeline do YouTube também. Nós lemos todos os comentários. Lembrando que, por estarmos ao vivo, devido a alguns momentos o fluxo na internet, pode acontecer algum congelamento de imagem, mas o áudio não é prejudicado, portanto, o conteúdo da aula também não é prejudicado. Antes de nós ministrarmos a bênção ao final da aula, como sempre fazemos, nós vamos passar uma agenda, mencionar eventos que ministramos na semana anterior e, ao final dessa videoaula, estaremos mencionando que ministramos o 3º seminário de EBD na sede da Assembleia de Deus em Santa Rosa, no Rio Grande do Sul. Está aí o pastor Ivonildo, o amigo pastor Ivonildo, pastor presidente da DEM Santa Rosa, Rio Grande do Sul, com a sua esposa e outros companheiros que nós vamos estar mencionando no final dessa videoaula. Aí estão os participantes desse 3º seminário. Nós ministramos também, nesta última semana, no 3º encontro de casais e 4º encontro da família, na comunidade evangélica Família no Altar, em Amambai, no Mato Grosso do Sul. Então, nós vamos estar mencionando esse abençoado evento também ao final dessa videoaula. Muito bem, agora é a hora de nós adentrarmos ao nosso tópico 1, o divórcio no contexto bíblico. Nós temos aqui 2 subtópicos. Claro, se é o divórcio no contexto bíblico, o primeiro subtópico vai falar desse contexto no Antigo Testamento e o segundo no Novo Testamento. A palavra de Deus, ela tem orientação para todas as áreas da nossa vida. Por quê? A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é o manual do fabricante, vamos colocar dessa maneira. Deus é o criador. Ninguém entende mais da coisa criada do que quem criou. E assim é um equipamento, quando alguém compra e vem junto o seu manual, chamado manual do fabricante, e o nosso Criador nos deu um manual também que trata de todos os assuntos humanos. Não deixaria de tratar de um assunto tão sério como esse, que é a questão do divórcio, a questão do tema casamento. Deus é quem instituiu o casamento, que instituiu a família antes de qualquer outra organização, e Deus nos dá orientações sobre esse tema no manual, nas Sagradas Escrituras. Então, nós vamos resumir aqui, tocando nos pontos principais, as orientações concernente ao Antigo Testamento e ao Novo Testamento. Então, o primeiro subtópico está aí, o divórcio no contexto do Antigo Testamento. Nós temos aqui o seguinte: na Antiga Aliança, que é o Antigo Testamento, o plano de Deus para a raça humana é que o casamento fosse monogâmico e vitalício, ou seja, para um Adão, Deus criou uma
Eva, então a monogamia. Já disse que a poligamia, presente na Antiga Aliança, presente no Antigo Testamento, ela foi tolerada por Deus, mas nunca foi um modelo de Deus. Nós desenvolvemos isso, aprofundamos na aula passada, por isso na introdução orientamos que você que não assistiu, assista, e quem já assistiu possa rever essa importante aula também, porque essa aqui, número 4, é uma extensão daquela aula da semana passada, a número 3. Então, a poligamia foi tolerada, mas nunca foi o modelo de Deus. Na aula passada, e nós vamos reiterar isso nessa lição também, quando o Senhor Jesus foi questionado sobre esses temas, ele usou a expressão no princípio. Então, o que está sendo dito ali pelo Senhor Jesus é que o modelo de Deus é o modelo que está no princípio. Então, se alguém quiser saber quais as orientações de Deus, do Criador, o que Deus pensa sobre a instituição chamada casamento, família, deve voltar ao princípio, ao livro do Gênesis, ali é o modelo. Vamos seguir. Assim, e vitalício, ou seja, até que a morte os separe. O profeta Malaquias afirmou que Deus odeia o divórcio. Está em Malaquias 2, verso 16. A citação aqui é da NAA, da Nova Almeida Atualizada, e os professores, aqueles que estão vinculados ao magistério cristão, ao ministério da palavra, sempre são orientados aqui por nós a ter uma biblioteca pessoal, seja física ou digital, e ter as diversas traduções em português para fins de comparação. Contudo, em certos casos, o divórcio era previsto e em outros aparece como uma permissão. Você vai ver aqui no texto de Mateus 19, do 1 ao 9, que é a leitura bíblica em classe. Destaque aí na sua revista, se você tem, ou na sua Bíblia, o verso 7, disseram-lhe eles, então porque Moisés mandou. E eles, distorcendo a palavra de Deus, usaram aqui mandou. Jesus corrige isso no verso 8 e diz, disse-lhes Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu. Então, não mandou. Jesus corrigiu, ele permitiu. E a razão, dureza dos corações. E hoje os corações continuam endurecidos? Em grande parte, sim. Vamos seguir. Temos aqui em Deuteronômio 24, do 1 ao 4, o texto afirma que uma das condições para o divórcio era o marido encontrar coisa feia na esposa. A expressão hebraica, nós temos aqui ervat dabar, traduzida como coisa feia, possui o sentido de nudez ou coisa vergonhosa. O texto não especifica o que significa essa expressão, e por não especificar, então surgiram diversas interpretações. E existiam algumas escolas rabínicas, vamos destacar aqui, para enriquecer a nossa aula, as duas principais e quais eram os seus entendimentos a respeito desse texto aqui, de Deuteronômio 24, do 1 ao 4. Então, temos aqui, isso deu margem para uma série de debates pelas escolas rabínicas, que a interpretavam de diferentes modos. No entanto, fica claro que não se tratava de adultério, que no tempo de Moisés era punido com a morte. Então, não se pode interpretar esse texto, que o sentido ali é de adultério, porque havia uma lei específica para o adultério dentro desse período, que era a morte. Isso nós temos em Deuteronômio 22, verso 22. Fica claro também que após o divórcio, a mulher poderia se casar com outro homem, que nesse caso ela não estaria cometendo adultério. Em outras palavras, em tal circunstância, o seu segundo casamento era legítimo, mas seu primeiro marido, de quem ela havia se divorciado, não poderia se casar novamente com ela. Muito bem, vamos dar aqui as interpretações das duas principais escolas rabínicas. O nome da primeira, Shammai, afirmava que coisa feia significa fornicação. Um homem não se divorciaria de sua mulher a não ser que tivesse encontrado nela um motivo de vergonha. Então, assim ensinava a escola rabínica Shammai. Agora, nós tínhamos também uma outra escola rabínica chamada Hillel. Aqui, estamos falando das datas de 60 depois de Cristo, até 20 depois de Cristo, antes até 20 depois de Cristo, que era muito mais liberal. Enfatizava a primeira frase, ela não encontrou favor em seus olhos. Ele permitiria a um homem divorciar-se da esposa se ela fizesse alguma coisa que o desagradasse, até mesmo se queimasse o alimento ao cozinhá-lo. Então, realmente uma interpretação muito liberal, banalizou aqui
essa questão do divórcio, por qualquer motivo se poderia divorciar. Então, mais uma vez é importante afirmar, o modelo divino é o do princípio, o do Gênesis, e o que Jesus agora vai tratar aqui no Novo Testamento é visando justamente não banalizar, não se divorciar por qualquer maneira. Isso na nossa sociedade contemporânea está presente aí em toda a sociedade e também tem entrado no meio da igreja cristã evangélica também. Por isso é importante, ainda que seja polêmico, ainda que seja um tema melindroso, e não deveria ser, porque a questão toda maior não é questão de hermenêutica, não é questão de interpretação bíblica, mas na verdade é a dureza dos corações presentes naquela época e em todas as épocas, não é diferente na nossa também. Mas vamos continuar trabalhando esse tema, falando agora a respeito do divórcio no contexto do Novo Testamento. No texto de Mateus, capítulo 19, Jesus mostra que o plano original de Deus é que o casamento dure para toda a vida. Então, Mateus 19, do 4 ao 6, nós vou destacar aqui o verso 4. Atente bem, da leitura bíblica em classe. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que no princípio, sublinha aí na sua Bíblia, na sua revista, essa é a expressão-chave. No princípio, o Criador os fez macho e fêmea e disse, portanto, deixará o homem, pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Então, Jesus levou todos ao princípio, aquele modelo de Deus. Esse texto aqui do verso 5, portanto, deixará o homem, pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne, marque aí a citação de Gênesis 2 e verso 24. Quando diz deixará o homem, o contrário de homem não é mulher. Mulher não é o contrário, mulher é complemento. Como nós temos em Gênesis 2,18. Não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora, ajudadora. O contrário de homem é menino. O menino não pode sair de casa, só pode o homem, no pleno sentido da palavra. E o pleno sentido da palavra, entre outras coisas, significa alguém capaz de liderar espiritualmente essa nova família. Por isso, o texto conhecido de Josué 24:15, nós temos eu e a minha casa, ou seja, ele falou pela sua família porque entendia a sua liderança espiritual sobre a sua família. Vamos seguir aqui então no segundo subtópico ainda. Ele também rejeita todas as outras razões ou motivos dados pelos fariseus para justificar o fim do casamento, inclusive a coisa feia citada na lei de Moisés ou coisa indecente de Deuteronômio 24, que nós já abordamos no subtópico anterior. De acordo com Jesus, o único motivo que justifica a separação, em grego apolio, significa divórcio, é se um dos cônjuges praticou relações sexuais ilícitas. Então, nesse caso, existe a possibilidade de haver uma separação devido à gravidade, mas sempre é importante nós tratarmos, tendo em vista que o divórcio sempre será um processo doloroso entre todos os envolvidos, os cônjuges, filhos, se estão presentes nesse relacionamento, o perdão é a melhor opção. Então, se existe, ainda que exista essa margem para a separação, se existe graça para perdoar, o perdão é superior. No texto de Mateus, portanto, o seu sentido é de que alguém que cometeu adultério. O que se depreende dessa passagem bíblica é que Jesus estava dizendo que o divórcio feito por razões outras que não o adultério não dissolve o casamento aos olhos de quem? A sociedade tem um entendimento totalmente diferente, mas aquele que crê nas Sagradas Escrituras como sua regra de fé e conduta prática, então não dissolve aos olhos de Deus. Dizendo isso de outra forma, alguém que sofreu uma traição conjugal tem direito a um novo casamento. Lembre-se, o perdão, se existe graça, é superior. Contudo, se a motivação não foi a infidelidade conjugal e ele se casar com outra, comete adultério. A declaração de fé das Assembleias de Deus reconhece a legitimidade de um novo casamento quando o motivo do fim do primeiro casamento foi o adultério. Nós vamos ter em 1 Coríntios 7, quando Paulo fala respostas às perguntas acerca do casamento, em todo o capítulo, ele traz uma orientação ali também, quando
um se converte e o cônjuge não convertido deseja abandonar, então, por causa da conversão do outro, abandonar o casamento. Paulo dá a orientação em 1 Coríntios 7, nesse caso, o cônjuge convertido deve deixar aquele que quer dissolver esse relacionamento fazer isso. Muito bem, então é importante para nós concluirmos aqui esse resumo claro, prático, bem objetivo do primeiro tópico, eu apresentei para você, faço isso mais uma vez, agora devido à importância, essa é a declaração de fé das Assembleias de Deus que oriento você ter, você que ainda não tem, conhecer, e aqui está a minha. Eu vou direcionar você a páginas 204 e 205. Nós vamos ter, na nossa declaração de fé, ao final da página 204, a dissolução do casamento é justificada nos seguintes casos. Então, aqui resume o que nós abordamos até esse ponto da lição. Quais são os 3 casos? Morte. Então, a pessoa ficou viúva, ela pode casar-se novamente. Infidelidade conjugal ou deserção por parte do cônjuge descrente. Então, a nossa declaração de fé, baseado na interpretação das Sagradas Escrituras, apenas nessas 3 condições. Quais são as bases bíblicas? Vamos ver. Anote aí que é importante, a base bíblica. Então, sobre a questão da morte de um dos cônjuges, nós vamos ter Romanos 7 e verso 2, porque a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele viver está ligada pela lei, mas morto o marido está livre da lei do marido. Romanos 7 e verso 2. Então, no caso de morte. O segundo caso, infidelidade conjugal. Nós vamos ter 2 referências para você marcar aí. Primeiro, Mateus 5:32. Eu passo a ler. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher a não ser por causa da prostituição, faz que ela cometa adultério. E qualquer que casar com a repudiada, comete adultério. O outro texto, Mateus 19, verso 9, que nós estamos estudando nessa aula. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa da prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. E a terceira razão que nós abordamos aqui, a deserção por parte do cônjuge descrente, nós vamos ter 1 Coríntios 7, 15. Mas se o descrente se apartar, aparte-se, porque neste caso o irmão ou irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. 1 Coríntios 7 e verso 15. Páginas 204 e 205 da nossa declaração de fé. Concluindo, para que nós possamos seguir, já cumprimos o objetivo do tópico 1, então está muito claro o que diz a palavra de Deus, o que diz a nossa declaração de fé. Qualquer coisa diferente disso, e existe, deve ser analisado caso a caso. Por exemplo, há coisas que são caso de polícia. Muito bem, vamos então para o segundo tópico, a sutileza da normalização do divórcio. Aqui nós temos 2 subtópicos. O primeiro deles vai falar do aspecto legal, o que diz a nossa Constituição, e aqui o segundo subtópico, o aspecto moral. Vamos ver então, primeiramente, o divórcio no seu aspecto legal. A legislação brasileira já foi muito mais rígida com respeito ao divórcio, isso lá no passado. Contudo, nas últimas décadas, as razões que justificam o divórcio podem ser várias. A partir da Constituição de 1988, a que está em vigor, passou-se a permitir divorciar-se e recasar quantas vezes fosse preciso. No aspecto legal da legislação brasileira, é muito fácil alguém se divorciar e se casar novamente. Bom, então está claro a questão do aspecto legal. Muito simples, muito fácil. Mas, mais uma vez eu insisto, e é importante que nós estamos estudando dentro da perspectiva cristã evangélica, baseado na nossa regra de fé e prática, conduta, que é a palavra de Deus. O aspecto legal está muito claro. Os apóstolos se viram diversas vezes em situações
no que diz respeito ao aspecto legal, mas que vinha em contrário com o aspecto moral, aquilo que eles acreditavam, e eles se posicionaram. Isso está onde? Um dos exemplos. Marque aí, é muito importante, Atos 5, 29. Os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus, quando existe alguma permissão ou direcionamento que fere princípios daquilo que acreditamos, baseado nas Sagradas Escrituras. É o suficiente para o primeiro subtópico no aspecto legal, está bem claro. Agora tem a questão do aspecto moral. Vamos ver então essa questão. Além do aspecto legal do divórcio, como cristãos necessitamos saber do seu aspecto moral. Na metade do comentário, olha o que nós temos: o Estado garante o seu aspecto legal, contudo a Escritura define seu aspecto moral. Onde? Em Mateus 19, do 4 ao 6, principalmente. Trocar a esposa por uma mais jovem ou abandonar o marido por um mais rico e famoso são práticas normais onde? No mundo, mas o mundo jaz no maligno, ou seja, o seu sistema jaz no maligno. São práticas normais no mundo e que contam com o amparo legal do Estado. Agora, algumas perguntas para nós refletirmos. O crente pode fazer isso? No caso de pastores, além do aspecto legal, deve-se levar em conta, sobretudo, o aspecto moral do divórcio. Lembrando que Deus odeia o divórcio, está em Malaquias, capítulo 2 e verso 15. Alguns se divorciam, mas nunca deveriam ter feito. Malaquias 2:16. Há um preço alto para se pagar. Aqueles que se arriscam a desobedecer a palavra de Deus forçosamente terminam machucados. O divórcio sempre é doloroso entre todos os envolvidos dentro de uma separação. Os cônjuges e os filhos são presentes também nesse relacionamento. Aqui, para concluir o tópico 2, quando é mencionado aqui a questão dos pastores, é importante nós chamarmos a atenção. 2 textos gostaria de deixar aqui registrado. Primeiro, Paulo, que era gente que nem a gente, ele disse em 1 Coríntios 11:1, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então fala do quê? Fala do exemplo. Então é muito importante as pessoas a quem Deus chamou para liderar, dar muita atenção. É dever de todo cristão, porque nós somos cartas lidas por todos os homens. A única Bíblia que a maior parte da sociedade vai ler algum dia, a nossa vida. Isso é uma grande responsabilidade. Agora, em se falando em termos de liderança, a responsabilidade é muito maior, porque aí vai o segundo texto, 1 Timóteo, capítulo 4, verso 12. Paulo disse ao seu filho na fé, o jovem pastor Timóteo, seja exemplo dos fiéis. Então, nós temos uma grande responsabilidade, a sociedade está olhando para nós, os membros estão olhando para nós também, e nós temos uma grande responsabilidade de ser o exemplo dos fiéis. Então, essa palavra, esse ensino, esse comentário precisa ficar registrado aqui dentro do tema que nós estamos abordando. Muito bem, é hora de nós irmos para o último tópico, então, e falar agora o divórcio e a prática pastoral, porque os pastores têm lidado e vão lidar cada vez mais com essas questões no seio das igrejas locais. As igrejas vão receber pessoas divorciadas. Como tratar essas pessoas? Então, nós vamos ver aqui no primeiro subtópico a pessoa do divorciado. O divorciado ou a divorciada é uma pessoa e, como tal, deve ser vista. Quem passou por um processo de divórcio sabe o quão traumático isso é. E a pessoa chega numa igreja local, ferida, bastante machucada, e ela precisa ser abraçada, precisa ser acolhida, precisa ser amada. Então, isso não se discute. É função da igreja, do povo de Deus, que é conhecido. Jesus disse, vocês
serão conhecidos como meus genuínos discípulos se vos amardes uns aos outros, se não se encontrar amor numa igreja local, onde se vai buscar. Então, esse é um ponto apenas. Agora, isso não significa abandonar princípios da palavra de Deus. A mesma palavra que diz que Deus é amor, ela também diz que Deus é 3 vezes santo, e esse Deus 3 vezes santo deixou orientações muito claras na sua palavra. Então, não se pode pegar o lado do amor, Deus é amor, então venha como estás, fique como estás, e no final tudo vai dar certo para todo mundo, porque não é verdade, isso não é o ensino da palavra de Deus. Então, deve se abraçar, deve se amar, deve se ajudar, aconselhar, porém não desprezar o sério ensino da palavra de Deus quanto a todos os temas, e o tema que nós estamos aqui abordando. Então, vamos seguir. Sentimentos de rejeição, medo, abandono, muitas vezes continuam presentes na vida de quem passou por uma separação. Isso fica mais complexo quando há filhos gerados no relacionamento. A alienação parental é uma tentação, mas nunca a forma mais adequada a ser buscada. Divorciados devem obter aconselhamento pastoral e, concomitantemente, o acompanhamento psicológico não deve também ser negligenciado, porque o ser humano como um todo, há questões espirituais que se resolvem espiritualmente, há questões emocionais que existem profissionais também que podem auxiliar nesse sentido, há questões físicas e há profissionais para auxiliar nesse sentido também. E o argumento de que Deus não é contra o exercício da medicina é que permitiu que um médico escrevesse uma boa parte do Novo Testamento, o primeiro tratado, o Evangelho segundo Lucas, e o segundo, Atos dos Apóstolos, que é o segundo tratado escrito por Lucas, o médico amado. Muito bem, então o primeiro subtópico aqui já está bastante claro que se deve acolher, a igreja deve acolher as pessoas, amar, abraçar, aconselhar, orar juntos. Agora temos o segundo subtópico, o divorciado como cristão. Outra coisa acerca de quem passou por um processo de divórcio diz respeito à sua condição de membro da igreja. Os pastores têm lidado com isso, vão lidar cada vez mais, certamente, e toda orientação nesse sentido é muito importante. Existem as orientações convencionais, e tudo isso precisa ser levado em consideração, por isso foi mencionado aqui a declaração de fé, foi dada a palavra, e isso ficou muito claro já quais as margens bíblicas, e a declaração de fé alinhada com essas margens bíblicas, mas não deixei de dizer também que qualquer coisa diferente disso deve ser analisado caso a caso, e existem casos, reafirmo, são casos de polícia. Então, precisa dar muita atenção a isso. Vamos ter aqui, talvez, esse seja um dos principais desafios pastorais da atualidade. Os pastores são desafiados dia a dia a tratar com essa questão. Agora, o texto que eu vou passar a ler resume bem o propósito aqui desse último tópico, e extensivo ao conteúdo total da lição. Os casos de divórcio se multiplicam e as razões que os motivaram nem sempre são bíblicas. Cada situação deve ser analisada com cuidado, de forma que o divorciado não deixe de ser visto como alguém amado por Deus. Agora, contudo, que esse amor não sirva de justificativa para anular a justiça de Deus, que exige uma vida que se orienta por sua palavra. Concluindo, o casamento é uma instituição divina que reflete o ideal de Deus. Portanto, e devido nossa condição de pecadores, o divórcio deve ser visto como uma anormalidade desse ideal divino. Muito bem, olha, está aí o resumo claro, prático, bem objetivo. Tratamos em todos os pontos principais dos tópicos com seus subtópicos. Muito importante abordar esse tema. Os professores, professoras, certamente, que acompanharam esse resumo, têm comentários seguros, além do excelente comentário que nós temos na revista, os textos que trouxemos e os comentários como ricos subsídios que trouxemos em cima disso. Eu oro para que o Espírito Santo dê sabedoria a cada um dos professores, a cada uma das professoras para tratar dessa questão, sabedoria para responder aquilo que for colocado em aula. Oro também, e os professores devem orar em prol daquelas pessoas, se elas estão presentes nas suas classes,
que passaram por esse processo e carece das nossas orações, de um ombro amigo, de orientação, de aconselhamento para se sentir acolhida, porque são pessoas feridas, são pessoas machucadas. Muito bem. Olha, se esse comentário resumido de uma forma clara, prática, bem objetiva, foi abençoador para a sua vida, também contribuiu para ferramentas para o exercício do magistério cristão, então se inscreva no canal EBD, ative o sininho, escolha todas para que receba de primeira mão as atualizações semanais, deixe o seu comentário na timeline do YouTube, nós vemos todos os comentários, também deixe o seu like aqui como forma de gratidão, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, também você pode compartilhar nas suas redes sociais, no seu círculo de relacionamentos, e eu peço a sua total atenção agora para enriquecer a nossa aula, antes de nós caminharmos para os avisos finais. Nós vamos aqui, para enriquecer a nossa aula, deixar 2 slides na tela para você. Aqui estão as 7 principais causas de divórcio no nosso Brasil. Número 1, infidelidade conjugal. Número 2, as dívidas. 3, os vícios, os mais diversos. 4, incompatibilidade de gênio. 5, ingerência dos pais. 6, fim dos sonhos em comum. 7, necessidades emocionais não satisfeitas. E ali coloquei, ao final, tudo que não se cultiva definha e morre. Esse é um dos slides de palestras que minha esposa e eu, ministrando em encontro de casais, dependendo do tema, nós desenvolvemos esse slide que está na tela para você. Como o divórcio começa no namoro, o namoro já dá um vislumbre se esse futuro relacionamento será uma antessala do céu ou uma tragédia. O divórcio, portanto, começa no namoro, para enriquecer ainda mais a nossa aula, aquelas pessoas que ainda vão tomar uma decisão para um futuro casamento, estes 6 princípios para um bom namoro. Namoro não é bíblico, namoro é cultural, bíblica, noivado e casamento, mas o namoro está aí, na cultura do Brasil nos últimos 100 anos. Esses são 6 conselhos que passam a enriquecer a nossa aula nesse final, também para aquelas pessoas que ainda vão tomar a decisão no futuro casamento e querem viver o ideal de Deus. Número 1, ouvir o conselho dos pais, que não são perfeitos, mas amam os filhos e têm mais experiência. Namorar uma pessoa de caráter e de boa família. Hoje se valoriza muito carisma e se despreza caráter. O namoro precisa ser respeitoso, porque quem não respeita nesse período, respeitará menos depois. O namoro precisa objetivar o casamento, nem todo namoro dará em casamento, mas o objetivo precisa ser, porque o rapaz que namora uma moça sem a intenção de casar com ela, está namorando a mulher de outro homem. 5, precisa ser regado de afeto e não atitudes egoístas, possessivas, ciumentas e agressivas. E 6, se alguém me perguntasse, pastor Aguinaldo, quem é uma boa pessoa para eu me casar? Eu poderia tranquilamente responder, alguém que te leva para mais perto de Deus, alguém que antes de amar você, ama a Deus e tem prazer de estar na casa de Deus. Amém? Com esses 2 slides concluímos a nossa aula, enriquecemos, mostrando as principais causas de divórcio, lembrando que a Bíblia tem orientação para tudo isso. E encontro de casais, que ministramos há mais de 20 anos, ele serve para dar princípios para transformação naqueles casais que se encontram em crise, trazer princípios para casais que já vivem bem e vão colocar em prática aqueles princípios e fazer com que aquilo que já é bom seja ainda melhor, e trabalha, atente bem, prevenção, porque aquelas 7 causas lá, elas podem ser prevenidas, e esses trabalhos que nós, minha esposa e eu, toda semana praticamente, em algum lugar do Brasil ou fora dele, trabalhamos, também serve para esse caráter preventivo. Eu peço, se você pode, a aula foi concluída, mas se você pode ficar mais uns minutinhos para esse momento de interatividade com os nossos inscritos, antes de ministrar a bênção, a conclusão da aula é com a bênção, se você pode aguardar até o final, lembrando que estamos ao vivo e pessoas deixando seus comentários aí, que vem para a tela antes da ministração da bênção. Eu gostaria de compartilhar com você, minha esposa, ou melhor, esse evento eu estive ministrando, que vou compartilhar com você agora, que é o
terceiro seminário de EBD na sede da AD em Santa Rosa, Rio Grande do Sul. Já tive a oportunidade de outra vez estar nessa querida igreja, com a minha esposa ministrando o Congresso da Família, e nós retornamos agora a ministrar o seminário de EBD. Deixar registrado um forte abraço ao amigo pastor presidente, o pastor Ivonildo, a sua esposa Jaqueline, que sempre nos recebe tão bem aí na AD em Santa Rosa, também ao amigo pastor Humberto Strasser, a sua esposa, a irmã Ivoline, da mesma maneira. Também louvar a Deus pela vida dos superintendentes, do evangelista Uziel, também o evangelista Ledo Nascimento, o evangelista Clayton, a professora Marister, o evangelista João também. Olha aí os participantes, o excelente material didático, um trabalho bastante organizado, e o nome do Senhor foi glorificado e as vidas foram enriquecidas. Estamos aí com o pastor Ivonildo. Nesse momento, o pastor Ivonildo apresenta o nosso livro Pregando e Ensinando com Excelência para Líderes, Pregadores e Ensinadores. E aí está o evangelista Ledo recebendo. Nós sempre, ao final dos eventos, ali fazemos uma dedicatória para as pessoas que adquirem os nossos livros. Também quero deixar registrado um forte abraço ao evangelista Altair, a sua esposa Beatriz, e querendo Deus, minha esposa e eu estaremos ministrando no retiro, 12º retiro de casais da AD em Santa Rosa, num hotel, e querendo Deus, no mês de outubro estaremos ministrando, minha esposa e eu, nesse retiro. O evento é promovido pela AD em Santa Rosa, Rio Grande do Sul. Forte abraço ao presbítero Alcião também, e gostaria de deixar registrado um forte abraço ao pastor Joelson Lemos, que também ministrou nesse evento, dentro da faixa etária ali dos adolescentes, e também a professora Ana Cláudia, a tia Ninha e companhia, que também ministrou dentro da área infantil. Foi uma alegria, mais uma vez, estar junto dos amados irmãos. Gostaria também de mencionar que nós ministramos, minha esposa e eu, no terceiro encontro de casais e quarto encontro da família na comunidade evangélica Família no Altar, Igreja Ceifa, em Amambai, Mato Grosso do Sul. Fica aqui registrado o nosso forte abraço ao pastor Jefferson, a sua esposa Thaisa, também ao Daniel, é um jovenzinho que já prega a palavra de Deus, é uma bênção. Também a Patrícia, também a irmã Tuti, ao Robson. Foi uma alegria estar junto dos irmãos, ministrando tempo de investimento no casamento, tempo de investimento na família, e olha, depois servido um delicioso jantar, porque foi o encontro e o jantar de casais, e foi uma alegria ter estado junto dos irmãos também. Eu quero passar para você uma agenda, você que é dessa região, se puder estar presente, e também você que deseja nos agendar para estar na sua igreja, os contatos estão agora na tela. Querendo Deus, estaremos ministrando na Escola Bíblica de Férias, AD Belém Barueri, Camargo 1, também na AGO da Comadesp, em Taubaté, no estado de São Paulo, Escola Bíblica de Jovens, na AD Campo Largo, Paraná, Semana da Família AD Belém Campinas, São Paulo, Boa Esperança, Semana da Família AD Belém Campinas, São Paulo, Osiel 2, Seminário de Missões AD Igaratá, São Paulo, Seminário de EBD AD Ipiranga, Mojimirim, São Paulo, também Semana da Família AD Belém Campinas, São Paulo e Paussurama, Palestra para Casais AD Brás, Rio Claro, São Paulo, Seminário de EBD AD Santo Antônio da Patrulha, Rio Grande do Sul, também treinamento para líderes, evento promovido pela Convenção do Estado do Rio Grande do Sul, em Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul. Também palestra para casais AD Belém Cabreúva, São Paulo, encontro de casais Valinhos, São Paulo, encontro de casais AD Ipiranga, Tatuí, São Paulo, congresso de adolescentes AD Belém Engenheiro Coelho, São Paulo, congresso de EBD AD Vila Velha, Espírito Santo, Congresso da Família AD Capinópolis, Minas Gerais, Escola Bíblica de Obreiros e Membros AD Ipiranga, Itapevi, São Paulo, Encontro de Casais AD Belém,
Campinas, São Paulo, Jardim Tamoio. Encontro de Casais AD Belém, Sumaré, São Paulo, Jardim do Trevo. Seminário de EBD, Encontro de Casais AD em Pimenta Bueno, Rondônia. Seminário de EBD AD Santa Maria, Rio Grande do Sul. Retiro de Casais AD Santa Rosa, Rio Grande do Sul. Encontro de Casais AD Ipiranga, Birigui, São Paulo. Simpósio de EBD AD Belém, Sorocaba, São Paulo. Encontro de Casais Santo André, São Paulo. Encontro de Casais, Congresso da Família AD Russa, Ceará. Congresso da Família AD Extremoz, Rio Grande do Norte. São alguns compromissos. Você que nos deseja na sua igreja, está aí o WhatsApp oficial do canal EBD, dê atenção ao DDD 19. Se preferir o e-mail, está aí também. Esses mesmos contatos, se você quer maiores informações sobre a nossa próxima caravana para Israel, com opcional Dubai, dezembro de 2023. Antes de ministrar a bênção, essa aula foi transmitida ao vivo, claro que agora após a bênção ela permanece gravada e muitas pessoas tiveram a oportunidade de assistir ao vivo, estão deixando a paz do Senhor, o seu boa noite. A aula está sendo transmitida numa segunda-feira à noite. Cheguei hoje de Mato Grosso do Sul, mas estamos nos esforçando para estar aqui e deixar já registrada essa aula a todas as pessoas, milhares de pessoas que nos acompanham semanalmente. Olha, pessoas dizendo de onde são, Ceará aqui conosco, Brasil todo conosco, uma porção de países também que nos acompanham, em consideração a essas pessoas que puderam assistir ao vivo, tiraram um tempinho, olha, Mato Grosso do Sul aí conosco, Rio de Janeiro também, tiraram um tempinho para deixar o seu comentário. Em consideração a essas pessoas, nós estamos, olha, o Pará também, a Bahia, aqui conosco, nós estamos deixando, então, registrado estes comentários. Após isso, estaremos ministrando já a bênção e a aula permanece gravada. Sempre uma alegria, a companhia de todos os irmãos, as irmãs que podem acompanhar ao vivo e, se não podem, claro, assistem depois a gravação. E quem chegou durante a transmissão, é muito importante você rever depois a aula desde o início, pausando, fazendo as anotações, lembrando que nós deixamos 2 slides ao final da aula, muito importantes para o propósito dessa lição. Muito bem, olha, pessoas glorificando a Deus, dizendo que o canal EBD tem sido uma bênção, então lembre-se sempre de orar por mim, pastor Aguinaldo Betti, a minha esposa, a Eliane, e pelo canal EBD, para que continue sendo um canal de bênção para você, e cada vez atinja um número maior de pessoas nos lugares mais distantes para a glória de Deus. Muito bem, então estão aí os comentários, estamos caminhando para a conclusão, muita gente pôde, mais uma vez, participar ao vivo, em consideração a essas pessoas, os comentários estão, ainda que de uma forma um tanto rápida, mas em consideração, deixando registrado aí na videoaula esses comentários em consideração a essas pessoas. Olha, a Argentina, acompanhando direto da Argentina, saudações aos queridos irmãos aí, são muitos países que nos acompanham, Estados Unidos, uma grande audiência no canal EBD, Japão também nos acompanha, sempre, Portugal, muitos países, além de todo o território nacional, para a glória de Deus. Videoaulas totalmente bíblicas, totalmente cristocêntricas, compromisso com o Deus da palavra, com a palavra de Deus. Estamos caminhando para o final dos comentários, são muitos, e nós vamos aqui ministrar uma bênção. Se você pode, fique conosco. Olha, o pastor Ivonildo Andrade aí, que alegria ter na audiência, o amigo pastor Ivonildo é o pastor presidente da Assembleia de Deus em Santa Rosa, no campo abençoado ali de Santa Rosa, no estado do Rio Grande do Sul, onde estivemos pela segunda vez, em outubro, querendo Deus, vamos estar pela terceira vez. Forte abraço ao pastor Ivonildo, a sua esposa Jaqueline, e também a todos os queridos irmãos aí da AD em Santa Rosa, Rio Grande do Sul. Muito bem. Caminhando aqui, então, para o final, você vê aí quantos lugares de todo o Brasil aqui conosco. Muito bem.
os que podem sempre permanecer até o final, é importante que nós ministramos uma bênção ao final. Vamos concluir com este comentário. Olha, glória a Deus. Também glorificamos a Deus e quero informar a você que, querendo Deus, o nosso próximo encontro será na lição 5. Qual é o tema? A sutileza do materialismo e do ateísmo. Se aonde você está pode estender assim as suas mãos, faça isso. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a preciosa comunhão do Espírito Santo seja sempre na vida de cada um, desde agora e para todos sempre. Todos nós dizemos amém. Um forte abraço a todos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.